imaginário, ele é o que está multiplicado pelo unitário imaginário. Tá bem? É só o y que se chama de imaginário de z. Real de z, imaginário de z. Ou seja, o z é escrito como real de z mais i vezes a sua parte imaginária. Ok? Pronto. Com isso, o nosso cosseno que está lá pode ser escrito da seguinte maneira: como a parte real e uma exponencial. Então, nosso y, que era a cosseno de kx menos ômega t mais delta, pode ser escrito como sendo a parte real de a elevado a i kx menos ômega t mais delta. Okay? E quando a gente estiver usando a notação complexa, eu não vou escrever esse real aqui na frente, não. Estará subentendido quando eu escrever uma coisa assim. Considere uma onda harmônica, uma corda vibrante. Se eu escrever uma coisa dessa, está subentendido que vocês têm que tomar a parte real para encontrar a altura lá da corda. Ok? Mas é muito bom operar com exponenciais no lugar de cossenos e senos. Porque derivar exponencial, você repete a exponencial e usa a regra da cadeia depois. Já com senos e cossenos, cosseno vira menos seno, seno vira mais cosseno, dá um pouquinho mais de trabalho. Então é por conveniência, não é para complicar a vida de ninguém. É por conveniência que eu vou usar a notação complexa. Mas estará subentendido que a altura ou a coordenada vertical do ponto da corda é uma quantidade real. O campo eletromagnético é uma quantidade real. As quantidades físicas são reais. Então está subentendido, ok? A não ser que possa causar confusão, eu posso deixar mais explícito, botando a expressão real na frente, por aí vai. Então, quando alguém disser, olha, eu estou usando a notação complexa, vai ser comum o cara falar, considere a onda harmônica, o cara escreve assim, elevado a kx menos ômega t. Muitas vezes, essa frase que está aqui, usando propriedade de fluidos complexos, vocês podem escrever assim, ó, produto de exponenciais para exponencial da soma. Então essa exponencial pode ser escrita assim, tá certo? E muitas vezes, muitos livros pegam esse cara e escrevem um A diferente. Às vezes o pessoal bota um tio em cima para dizer que aquela amplitude é uma amplitude complexa. É uma maneira compacta de escrever. Então, muita gente escreve, no caso geral, uma onda assim, ó. Seja uma onda harmônica e tal, escreve assim. A, um tio aqui, ou às vezes até mesmo sendo um tio, o cara escreve só isso. Mas ele deixa claro que esse cara também é complexo. Vocês sabem que todo número complexo pode ser escrito como seu módulo vezes elevado a i vezes alguém, vezes uma fase. Isso é a forma polar dos números complexos. Entendeu? Isso vai ser chamado de amplitude da onda. Esse cara pode entrar ali e é aquela constante de fase e tal. Então, dependendo do livro, o cara pode usar uma notação, outra, mas o importante é saber essa fórmula, saber que se tomar a parte real desse cara, você acaba tendo cosseno ali na história. Se vai ter uma constante aqui dentro ou não, eu botei isso agora, mas na maior parte das minhas discussões, eu nem vou, bom, dependendo do que eu vou discutir. Né? Na aula de hoje, eu não vou ficar me preocupando muito com esse cara, porque eu quero ensinar. Mas mais adiante, quando a gente falar de polarização, aí vai ser importante. A componente X ou a componente Y, os campos que vão se somar, dependendo da defasagem relativa, você vai ter uma polarização linear, circular, elíptica, então isso vai ser importante. Ok? Bom, então, notação complexa. Tudo isso está explicado com muito mais detalhe do que eu estou fazendo aqui nessas notas que o Carlos está botando, está digitalizando. Ok? Bom, deixa eu fazer um exemplo e
e aí a gente parte para 2 e 3 dimensões e para as ondas eletromagnéticas. Mas vamos fazer um exemplo que pode ser esclarecedor. Olha, uma coisa que eu vou cobrar na prova é o cara entender a diferença da velocidade dos pontos do meio. Então, a onda vem, os pontos do meio sobem e descem, certo? Mas a onda se propaga. Essa velocidade é chamada de velocidade de propagação da onda. E a outra velocidade é a velocidade dos pontos do meio. A velocidade dos pontos do meio é a taxa que os pontos do meio variam a sua posição. E eles só se movem em Y. Então eu derrubo Y e eu derrubo T. Isso é a velocidade dos pontos do meio. Então vamos aqui fazer um exemplo. Eu não vou enunciar, não. Eu vou escrever direto assim. Considere essa onda aqui, ó. A é elevado a menos x menos dt quadrado sobre A2. Esse A tem dimensão de distância, porque como aqui tem distância ao quadrado, aqui tem que ter distância ao quadrado para o argumento da exponencial ser o número real, certo? Pois bem, eu quero que vocês desenhe a configuração da corda T igual a 0. Depois eu quero que vocês obtenham a velocidade dos pontos da corda para qualquer T. E por último, eu quero que vocês desenhem um gráfico de velocidade versus x no tempo zero. Então, por último, eu quero que vocês façam, usando o singular, façam o gráfico de derrom y, derrom t versus x no tempo zero, tá? versus x. O enunciado seria uma corda muito extensa, está tensionada, uma onda com formato tal se propaga. Tá? Vai. Oi? Não, aqui eu não tenho uma onda, não, isso não é uma onda harmônica. Se fosse uma onda harmônica, seria um elevado aí castigo dos ômega V. Aqui não. Aqui é um pulso. Na verdade, esse cara aqui, você vai desenhar e vai ver. Ele é um pulso, e todo pulso é uma soma de infinitas ondas harmônicas. Pelo teorema de Fourier e tal. Existe, na verdade, até um compromisso entre o número de ondas que você tem que somar e a extensão do pulso. Se você quiser criar um pulso muito localizado na corda, você é obrigado a somar muitas ondas. Se você fizer um pulso menos localizado, você soma menos ondas harmônicas. Se você tem só uma onda harmônica, ela é infinitamente extensa. Um cosseno ou um seno é um cara que é infinito. Entendeu? Existe um compromisso muito interessante entre o tamanho do pulso e o número de ondas harmônicas que entram lá em Fourier para você criar aquele pulso. Quanto mais localizado o pulso, maior o número de ondas que você tem que somar. Quanto menos localizado, menor esse número de ondas. Existe a contrapartida disso com frequência e tempo. Se você quer emitir, se você fizer um sinal e a emissão do sinal durar muito pouco tempo, o pulso que você mandou tem muitas frequências envolvidas. Se você quer emitir um pulso, quer emitir uma onda bastante monocromática, ou seja, com muito poucas frequências, você é obrigado a fazer um tempo de emissão muito grande. Existe esse compromisso também. Então, todo cara que emite um sinal, quanto menor for o tempo de emissão desse sinal, maior é o espectro de frequências que estão naquele pulso emitido.
mas isso fica um pouco fora do nosso curso. Isso está associado com o teorema de Fourier, resultado que sai naturalmente, vamos dizer assim, de trabalhar com expansões de Fourier e coisas do gênero. E que, num certo sentido, se você pensar que partícula é onda, e onda é partícula, na mecânica quântica tem essa dualidade onda-partícula. Você associa ondas a partículas. Aí tudo que eu falei para onda vai valer para partícula. E isso leva ao famoso princípio da incerteza. Vocês já ouviram falar do princípio da incerteza? O princípio da incerteza diz que se você quiser ter bastante certeza, muita precisão da posição de uma partícula, você é bastante ignorante na velocidade que ela tem. Pior ainda, se você quiser ter certeza absoluta da posição da partícula, você não pode falar nada sobre a velocidade dela, ela pode ter qualquer velocidade. E se for o contrário, se você quiser saber muito bem a velocidade dela, você não sabe direito onde ela está. Se você souber exatamente a velocidade de uma partícula, você não sabe onde ela se encontra no universo. Esse é o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Não é uma questão tecnológica, de você ser esperto para medir assim do assado. Não é uma questão de técnica de medida. A natureza é assim. Ela não te permite, tem um compromisso entre o tanto de certeza que você pode ter na medida da posição e da velocidade de uma partícula. Não tem jeito, não adianta tentar burlar. Certo? É como tentar pegar uma moeda entre a almofada e o gosto. Você mete a mão ali e a moeda cai. Não tem como burlar o princípio da certeza. Então, a natureza é assim. Enfim. Pode ser que isso seja bom para aquela nossa discussão do livre-arbítrio, do determinismo newtoniano, mas aí também já é uma filosofada assim. Vamos voltar para cá novamente. Bom, então, vamos lá. Solução do problema. Quando eu pego um pedaço de X aqui, primeira coisa, vamos fazer o gráfico da configuração da porta em T igual a 0. Então, item A. Em T igual a 0, como é que é a porta? O que eu tenho que fazer? T igual a 0 significa T igual a 0. Ou seja, aqui fica A é elevado a menos x2 sobre A2. Como é que é o gráfico dessa função? Quem é esse Azinho? Azinho é uma constante, com dimensão de comprimento, para que isso aqui não fique dimensional. Então tem que ter uma constante aqui para isso aqui estar dimensionalmente correto. Agora, a gente pode interpretar quem é esse Azinho. Ao fazer o gráfico, a gente pode interpretar esse Azinho. Quanto menor for esse Azinho, mais assim o assado será a figura. Vamos fazer a figura, tá certo? Então, primeiro, eu estou dizendo isso aqui, ó. Bota T igual a 0. Ficou isso aqui, certo? Qual é o desenho? Como é que eu desenho essa função aqui? Sabe? Vamos lá, por favor. Não me deixem constrangido aqui na frente. Eu estou sendo filmado. Minha turma tem que responder tudo. Como é que a gente faz gráfico de função? A gente começa a analisar no mais infinito, no menos infinito, do zero. Essa é uma função muito conhecida. Certamente você já viu mais de 20 vezes. É uma gaussiana, centrada aqui na origem. Então é um lugar assim. Mas quando vocês tiverem dúvida de como fazer uma função, comecem a ver o comportamento do mais infinito, do menos infinito. Aí derivem igualem a 0 para ver se tem máximo, mínimo, e aquela história toda. Certo? Primeiro, uma exponencial nunca é negativa. Então já sabe que você não vai desenhar nada para cá. No mais infinito, quanto está o y? 0. No menos infinito? 0. Então o cara que cai assim. No 0 tem um valor, que é A.
vocês derivarem e igualarem a zero, vocês vão ver que tem, na verdade, um máximo aqui. Então, essa é a famosa gaussiana. Você tem uma gaussiana centrada em x igual a zero. E esse cara aqui vale A. Quem ainda ficar com dúvida, simplesmente faça tudo que eu estou falando. Derive, igual a zero, vai ver que de cabeça dá para fazer, né? Deriva isso aqui. Repete exponencial, o derivo está lá. Vai descer um x. Quando igualar a zero, só tem solução de x igual a zero, ou então x igual a mais ou menos infinito. De fato, as inclinações vão dar zero, mais ou menos infinito. Mas tem uma que é zero em zero. Olha, como o cara cai assim, não tem jeito daqui ser um mínimo, daí teria que ter outro máximo. Então só pode ser um máximo, tá bom? Então direto já deu para ver como é que é a cara dessa função. Ou seja, esse pulso se propagando numa porta, no tempo zero, vocês vão ver isso daqui. Agora, vocês já até sabem me dizer para onde que ele está andando. Para onde que ele está andando? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque esse sinal é menos. Isso é uma função de x menos dt. Então, isso é um pulso que caminha para a direita sem se deformar. Na verdade, é um pulso gaussiano que caminha para a direita sem se deformar. No tempo t, é só pegar essa gaussiana e desenhar vt para cá. Mas não é isso que eu estou pedindo para desenhar, mas eu poderia pedir. No tempo posterior, esse pulso caminhou para cá de VT. E a gente já sabe interpretar esse tipo de coisa. Bom, agora eu quero o item B. Então eu quero o item B. O item B está pedindo a velocidade desses caras. Olha só para a gente raciocinar aqui, o meu pulso está mal feito, porque ele tem que ser simétrico, viu? Isso aqui tem que ser uma coisa simétrica. Eu pergunto para vocês, antes de chegar na forma, esse cara tem velocidade positiva, negativa ou nula? Positivo. Quer dizer, esse cara, positivo, e o positivo maior ou menor? Maior, porque a inclinação está maior. Por que isso acontece? Pelo seguinte, vocês podem fazer até com um pulso triangular e um triangular mais inclinado, ou fazer como eu estou. Quando você pega esse pulso gaussiano e anda com ele, pode o meu desenho ficar tão lindo, talvez vocês não consigam ver. Esse carinha daqui, o carinha que está aqui, quando esse pulso caminha mais para cá, ele sobe um pouquinho. Ele subiria nada se aqui fosse inclinação nula, certo? Um outro que está num local com a vertente maior, quando o pulso caminha um pouquinho, ele sobe muito, porque está muito inclinado. Então, quando o pulso anda de um pouquinho, quem tiver mais inclinado vai subir mais. Quem tiver pouco inclinado, sobe pouco. Quem não tiver nada inclinado, sobe nada, nem desce nada. Inclusive, dá para vocês mostrarem uma relação, pode ficar com um exercício. Ó. Demonstrem que isso aqui é verdade. Ó. Menos V, termo Y, termo X. Dá para mostrar essa relação. Mostre como exercício, para casa. Mostre que a velocidade dos pontos do meio, ela é dada por menos V vezes a inclinação. Para o mesmo V, quem estiver mais inclinado tem uma velocidade que em módulo é maior. Tá certo? Então demonstra isso daqui. Bom, mas isso era só para fazer perguntas, para vocês saberem o que vocês esperam da resposta. Então, olha, para cá velocidade cada vez menores, certo? Velocidades maiores, que a inclinação está aumentando. Aí o que deve acontecer aqui, ó? Por aqui mais ou menos, deve ter uma velocidade máxima. Depois a velocidade ainda é para cima, mas é cada vez menor.
Aqui em cima, por que a velocidade é nula? Porque, imagine esse pulso aqui. É quando o cara chegou no máximo e vai voltar. Então ele caminhava para cima, parou de caminhar para cima e começou a descer. Olha, ele tem que passar pela velocidade nula. Então esse carinha daqui tem velocidade nula. Depois velocidade negativa, com módulo cada vez maior. Depois um módulo cada vez menor, mas sempre negativo, tendendo a zero. É isso que vocês esperam. Esses caras estão subindo com velocidades pequenas, maiores do que zero, e esses caras estão descendo. Vamos conferir isso matematicamente. Então vamos lá. Derivando. Quanto está essa derivada? Derivar uma exponencial, o que a gente faz? Repete a exponencial e deriva o que está lá dentro, não é isso? Então, eu vou deixar a exponencial por último. Vamos derivar o que está lá dentro. Então, derivando o que está lá dentro, em relação a t, a gente tem o seguinte. Tem um menos, que eu vou deixar do lado de cá, 2 vezes x menos vt, vezes menos v, tudo isso está sobre A2, e repete esse cara, concorda? Vamos lá. Ok? Só derivei, tá certo? Agora o que eu quero fazer? Para t igual a zero, o que nós obtemos? Então agora, depois que eu obtive a função termômetro com termômetro de xt, eu agora faço t igual a zero. Então, t igual a zero, t igual a zero. Menos com menos fica mais, ficou v ação sobre A5 quadrado, x, que multiplica E elevado a menos x2 sobre A2. Beleza? Vamos fazer o gráfico. Cara, a gente pode fazer o gráfico da mesma maneira. Vamos analisar o mais infinito, o menos infinito. Poderíamos derivar para ficar vendo os máximos e mínimos e tal. Eu vou deixar meio para casa, mas a gente já tem a intuição aqui. Eu vou fazer um desenho, tá? É que eu vou fazer de uma maneira bem rápida. A gente já sabe que é algo que é zero positivo aqui, cresce, passa para o máximo, vem a zero, decresce, depois volta a aumentar, mas sempre negativamente, vai a zero, valores negativos. X igual a zero. Oi? Quando x igual a zero. Dá zero, como a gente esperava, lembra? Aqui a gente não percebeu que dava zero, tudo vai bater. Eu vou refazer os gráficos um embaixo do outro, para você entender direitinho. Mas já vou fazer o gráfico aqui, ó. Então, o que você tem? No mais infinito, o que acontece, gente? No mais infinito, o exponencial ganha de potência. Então vai a zero. Por valores positivos ou negativos? Então, é assim. No menos infinito, o exponencial ganha de potência. Vai a zero. Por valores positivos ou negativos? Negativo, porque o x é negativo. Próximo à origem, como é que é a cara dessa função? Próximo à origem, bota x igual a zero aqui. Aqui eu não posso botar, porque é zero a função. Mas isso aqui praticamente é 1. Então, próximo à origem, a função é uma coisa desse tipo aqui, ó. Uma coisa meio linear aqui. E agora eu tenho apenas que unir esses caras. Porque eu sei que tem um máximo aqui, depois que tem um mínimo aqui. Então esse é o perfil de velocidade. E para a gente entender o que isso aqui significa, isso aqui é isso aqui, versus x. Eu vou pegar esses dois gráficos e vou botar um embaixo do outro, ok? Para a gente poder interpretar. Então, vamos lá.
Então, olha só. Eu vou desenhar um eixo aqui, outro eixo. Eu desenho certamente não vai ficar muito legal, mas tudo bem. Então eu tenho aqui, aqui é mais ou menos a inclinação máxima, certo? Aqui é mais ou menos a inclinação máxima. E o que a gente tem lá é o seguinte, aqui tem esse máximo, e aqui esse máximo. Esse é o y de x0 versus x. E esse cara aqui é o termão y, termão b de x no tempo zero, versus x. Isso aqui, gente, significa o seguinte, que esse cara tem uma velocidade pequena para cima. Esse tem uma velocidade que é maior para cima, uma seta maior. Esse tem uma velocidade que é maior ainda. Esse tem uma velocidade para cima, porém menor. Menorzinho. E aqui é a mesma coisa, olha, esse cara está para baixo, esse cara está mais para baixo, esse cara está muito para baixo, menos, entendeu? Isso aqui é como se eu pudesse visualizar as velocidades das partículas, eu veria essas setinhas aqui. E isso já dava para imaginar, porque eu sabia que esse pulso estava se propagando para lá com a velocidade v. Se vocês mentalmente imaginarem esse pulso andando para a direita, vocês vão perceber que esse ponto sobe, que esse sobe mais rapidamente, que esse sobe mais rapidamente ainda, que esse sobe vagarosamente, que os que estão aqui atrás descem. Tá certo? Bom, chega de ondas unidimensionais. Vamos agora para as ondas em duas direções. Oi? A terceira agora? Oi? O que era a terceira? O A era. Aí eu sei, eu faço. Gráfico, já fiz. Esse aqui é o B. É que o C já foi aqui, ó. Desculpa. Já fiz o C. Tá bem? Gente, todo mundo entendeu? Olha, eu não vou cobrar isso aqui na prova. Eu vou cobrar algo muito mais complicado do que isso, que é a onda eletromagnética. Isso aqui é revisão de 3, 4, 5 aulas que vocês tiveram na época que vocês estudaram ontem. Eu fiz um condensado de metade da aula passada e essa revisão da aula de hoje, ok? Bom, então agora vamos para ondas em mais dimensões. Então, aqui eu não vou ficar fazendo deduções, não. Eu vou só chegar logo e botar a equação de conta. Mas, novamente, poderíamos, por exemplo, analisar ondas de uma membrana.